Boa tarde, terceiro ano. Tudo bem com vocês? Hoje, no diário de bordo, a disciplina é Geografia e História. 9/4. Para iniciar, vem o texto, uma história em quadrinhos. Trabalho no campo e na cidade. Relação entre o campo e a cidade. O campo e a cidade possuem funções e atividades diferentes, porém se completam. Nesses quadrinhos, você consegue perceber uma relação de dependência? Explique. Então, de acordo com o texto, o trabalhador lá na zona rural, ele vai estar fabricando lá o produto, plantando, semeando, colhendo, etc., né, para ser vendido nos supermercados, na zona urbana, onde esses alimentos serão empacotados e vendidos. Então, uma depende da outra, né? Quais espaços aparecem nos quadrinhos? Espaço rural e urbano. Fale um pouco sobre as diferenças entre as atividades do campo e as atividades da cidade. Então, é aquela interdependência, né? O trabalhador rural, o agricultor, ele prepara a terra, ele semeia, ele planta, colhe para ser vendido, né? Como eu expliquei anteriormente, em supermercados, em comércios, e a diferença ou as diferenças é que a cidade ela produz, né? Ela vende tem algumas atividades para fornecer a zona rural, né? Por exemplo, hoje, infelizmente, eu vou ter que falar da tecnologia. Eu não consigo falar pouco, não, tia. Não tem problema, eu tava te filmando, só que vai ter que... Boa tarde, terceiro ano. Dando continuidade na correção das atividades, hoje a disciplina é Geografia e História. É o dia 9/4. Trabalho no campo e na cidade. Então, vem primeiro aí a história em quadrinho. Uma história muito interessante. O campo e a cidade possuem funções e atividades diferentes, porém se completam. Nesses quadrinhos, você consegue perceber uma relação de dependência? Explique. Quais espaços aparecem nos quadrinhos? Fale um pouco sobre as diferenças entre as atividades do campo e as atividades da cidade. Então, respondendo aí os 3 itens, as 3 perguntinhas, na zona urbana, fabrica-se máquinas agrícolas que serão utilizadas nas atividades da zona rural, como preparar o solo, semear, colher. E o que é produzido na zona rural será consumido tanto no campo como na cidade. Acostumado com a cidade, o primo Zeca foi visitar o Chico Bento. O que será que aconteceu nesse encontro? Veja o vídeo e descubra. Na roça é diferente. Então, veio o vídeo, né? Inclusive eu assisti, adorei. Vocês devem ter assistido também. Vimos no vídeo as principais diferenças entre a vida do campo e a da cidade. Converse com sua família sobre o que você sabe sobre o campo e a cidade. A vida do Chico Bento no campo é muito diferente da sua? Quais as maiores diferenças que você encontrou? Faça uma lista dos objetos que Zeca sentiu falta na cozinha da casa de Chico Bento. Então, as atividades 1 e 2, elas são pessoais, né? Ou seja, pessoal.
E o número 3 é a lista de objetos, são os elétricos domésticos, que faltava lá para o Chico Bento. Micro-ondas, geladeira, liquidificador. As principais atividades econômicas no campo são a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Já na cidade, o comércio, a indústria e a prestação de serviços são as atividades econômicas mais importantes. Veja as imagens ao lado e responda em qual cena aparece o uso da tecnologia. Tá? Segunda cena, né? Atualmente, novas técnicas contribuíram para as diversas etapas da agricultura. Muitas técnicas tradicionais ainda são aplicadas, porém, nas grandes propriedades agrícolas, os tratores e as inovações tecnológicas são responsáveis por grande parte do trabalho. Procure em jornais, revistas ou internet imagens que representem a evolução do trabalho na agricultura ao longo da história, devido ao uso das tecnologias e a novos conhecimentos. Construa uma linha do tempo com as imagens encontradas. Eu coloquei aqui, ó, correção na sala de aula, né? Vou fazer questão de olhar, tá? Matt Delanoy construiu com Lego uma maquete na versão futurista da cidade de Nova York, ou seja, aquela cidade que aparece na abertura do desenho Futurama. Converse com sua família sobre essas questões. Você já imaginou uma cidade construída com Lego em tamanho real? Essa cidade seria ideal para quem? Como você imagina a sua cidade ideal? Como seria uma cidade em que todos os moradores fossem crianças? Eu vou ouvir, né, em sala de aula a resposta de cada um. Acho que com certeza vocês fizeram muito bem feito. Cidades. Cidades e municípios, meu estado vem informar. Cidades altas, cidades baixas, de cima é bom olhar. Cidades pequenas, cidades grandes, municípios e capitais, cheias de fábricas ou com grandes fazendas industriais, mas nunca são iguais. No campo é cidade rural, onde o ar é puro, cheiro bom. No centro é zona urbana, com prédios, fábricas, ruas, calçadas e asfaltadas, sem falar na poluição. Cidade turística, cidade histórica, industrial, comercial, mineradora. Todas elas bem diferentes, mas todas encantadoras. Graça Baltilucci. Cada pessoa tem uma ideia da cidade em que gostaria de morar. Cada cidade tem características próprias, como é possível observar no texto. Quais os tipos de cidades aparecem no poema? Cidades altas, baixas, pequenas, grandes, turística, histórica, industrial, comercial, mineradora. Esse texto da Serra da Saudade, em Minas Gerais, essa imagem, né? É a menor cidade brasileira, com pouco mais de 781 habitantes, dado do IBGE de 2019. As pessoas querem morar em uma cidade que atenda a algumas necessidades importantes, por exemplo, saúde, educação, segurança, transporte público, lazer e outras, proporcionando assim bem-estar aos habitantes. Para atender a essas necessidades, a cidade tem diferentes espaços. Existem os que pertencem a toda a população, como ruas, praças, parques, entre outros. Eles são chamados de espaços públicos. Há também os espaços privados, que são propriedades de uma única pessoa, de um grupo de pessoas. Moradias, supermercados, lojas comerciais e escritórios são exemplos desses espaços. Observe a imagem e descreva quais espaços públicos e privados você consegue identificar. Espaços públicos, eu coloquei alguns. O hospital,
police station, espaço privado, restaurante, posto, aí vocês com certeza encontraram os outros. Você conhece a história de sua cidade, da sua cidade? Faça uma pesquisa sobre a sua cidade. Com as informações que descobrir, elabore um texto sobre a sua relação com a cidade onde vive. Cole fotos ou ilustre. Sugestão de roteiro para a sua produção. Quem sou eu? Onde moro? Fale do seu bairro. O que observo quando ando nas ruas do meu bairro, do que mais gosto, do que faço nos momentos de lazer, o que falta no meu bairro ou na minha cidade. Então, eu coloquei, ó, quero um texto bem bacana, ok? Aí, agora aqui. Boa tarde, terceiro ano. Dando continuidade às atividades do diário de bordo, hoje a disciplina é língua portuguesa. Adjetivo, gênero. Os wombates são mamíferos marsupiais que habitam o continente da Oceania. Leia o trecho a seguir. Ele trata de uma das espécies do wombate. O wombate comum é a maior espécie, podendo ter mais de 1 metro de comprimento e pesar até 40 quilogramas. A pelagem é marrom acinzentada e geralmente o ventre é um pouco mais claro que o dorso. A cabeça é larga, grande e o nariz volumoso e achatado. A cauda é bem curta, tão curta que é difícil de ser vista uma vez que fica escondida na densa pelagem. Eles são noturnos e passam os dias dormindo em suas tocas, que podem chegar a 20 metros de comprimento. São animais solitários. Desenhe no seu diário de bordo o wombate comum conforme as características que você acabou de ler. Então, eu sublinhei aí, né, as características. A pelagem marrom acinzentada, cabeça larga, grande, o nariz volumoso e achatado, a cauda bem curta. E eu vou olhar assim na sala de aula, se Deus quiser. Quem é o wombate? Compare seu desenho com essa foto. Você conseguiu representar um wombate próximo à imagem real? Como poderíamos desenhá-lo sem nunca tê-lo visto antes? Volte ao trecho da página anterior e veja como as palavras foram importantes no processo de descrição do animal. Leia-o novamente. Agora indique as palavras ou expressões que foram fundamentais para o entendimento de como esse animal é fisicamente. Escreva essas palavras no seu diário de bordo. Então, eu coloquei, né, o substantivo pelagem marrom, como é a pelagem, marrom acinzentada, a cabeça larga, grande, o nariz volumoso, achatado, cauda bem curta. Não é? Até mesmo essa pergunta eu coloquei lá, através de suas características, foi a forma como eles pediram para vocês estarem desenhando o animal, através das características dele. A maioria das palavras que você indicou pertence à classe dos adjetivos. Os adjetivos têm a função de caracterizar um substantivo, atribuindo-lhe uma qualidade, um aspecto ou um estado. Esse é o wombate comum ou só wombate. Wombatus osinus. Foto Marco Tomassini. Stuttertox. No trecho sobre o wombate, você identificou algum adjetivo que poderia aparecer escrito de outro jeito ou você acha que os adjetivos não variam? Pessoal, não é?
Analise essas alterações no adjetivo relacionadas ao gênero do substantivo que o acompanha. Solitário, solitária, largo, larga. Já os adjetivos grande e enorme se mantêm iguais, mesmo acompanhados de gênero diferente. Exemplo: homem grande, mulher grande. Quanto ao gênero, os adjetivos podem estar no masculino ou no feminino, dependendo do substantivo a que se refere. Observe os exemplos. Amigo solitário. Amigo é um substantivo masculino, solitário é adjetivo masculino. Amiga solitária. Amiga é um substantivo feminino, solitária é um adjetivo feminino. Recorte de revista ou jornais e imagens que representem substantivos. Eles devem combinar com os adjetivos escritos abaixo dos quadros ou dos quadrinhos e veja o exemplo. Eles colocaram, por exemplo, substantivo macaco, né? O adjetivo magro. Então, eles colocaram só os adjetivos para vocês procurarem imagens em revistas, jornais, né? Ou mesmo na internet, imagem de substantivos. Eu coloquei nome só para lembrar vocês que é o substantivo. Os adjetivos já estão aí. Vocês deverão colocar imagens só dei um exemplo. Em palavras, né? Foco na leitura. Cartaz. Você sabia que o cartaz compõe aquela imensa variedade de textos que fazem parte do nosso cotidiano? É um gênero textual que se caracteriza por conter uma comunicação breve, mas com bastante clareza e objetividade. Os cartazes geralmente apresentam imagens ilustrativas que despertam a atenção das pessoas. Observe este cartaz. Empinar pipa é legal, usar cerol é crime. Procure no seu dicionário o que significa a palavra cartaz. Eu até coloquei aí, ó. Cartaz é um anúncio ou aviso de dimensões variadas, geralmente ilustrado com desenhos ou fotografias apropriadas para ser colocado em lugares públicos. Claro, você deu sua resposta aí, pode deixar quieto. É uma sugestão que eu dei para quem teve dificuldade. 2. Nesse cartaz, qual é a informação mais importante? Usar cerol é crime. O que chama mais atenção no cartaz? O texto escrito ou a imagem? Terceiro ano. Eu já coloquei. É o texto escrito. Usar cerol é crime. O que você mudaria nesse cartaz? É uma resposta pessoal. Por que o uso de cerol é crime? Que prejuízo isso causa à sociedade? Converse com a sua família sobre isso e anote as suas conclusões. Substantivo, número. Releia a frase e circule o substantivo. Empinar pipa é legal. Então, vamos sublinhar o substantivo. Pipa. Ou seja, circular, né? Terceiro ano, circular. Olha lá. Observe as imagens e responda. Aqui são duas imagens, uma com uma pipa e aqui com várias. A. O que você vê nessas imagens? Imagens de pipas. B. Qual a diferença entre as duas? Na primeira imagem, uma pipa e na segunda imagem, muitas pipas. Leia essa frase que corresponde à primeira cena. A pipa está no céu, que é essa cena aqui, ó. Agora responda. Letra A. Como você modificaria a frase acima para que ela combinasse com a segunda cena? As pipas estão no céu. B. Quais palavras você precisou modificar para que a frase combinasse com a segunda cena? As pipas e estão. O que essa
a alteração indica algumas palavras foram para o plural. Quanto ao número, o substantivo pode estar no singular ou no plural. No singular, a palavra indica um elemento, por exemplo, cão, coração, amor, pai, país, grupo. No plural, a palavra indica 2 ou mais elementos, havendo, em geral, alteração no final da frase, ou seja, da palavra. Exemplo, cães, corações, amores, pais, países, grupos. Observe a cena e escreva tudo o que você vê nela usando apenas palavras. Depois, separe essas palavras no quadro ao lado, conforme o exemplo. Então, aqui tem singular, plural. Eles deram o exemplo de amarelinha. Então, se eu tiver esquecido de algum, vocês podem colocar, mas acredito que não. Então, eu vi aqui o triciclo, a borboleta, singular, né? Escorregador, a bola, o banco, piscina. No plural, crianças, foi o exemplo dado por eles. Pipas, né? Mais de uma, pipas. Tem meninos e tem meninas, plural. Cavalos, também achei 2, plural. Flores, são muitas, plural. Caminhões, eu achei esse caminhãozinho aqui, muito bacana. E eu achei, acho que isso aqui é um caminhão, plural, caminhões. Se você achar que não é um caminhão, que é só um, você vai pôr no singular. Para finalizar as atividades do dia, o que você acha de assistir a um vídeo? Acesse o link e descubra o que escolhemos para você. Compartilhe com sua família o que você aprendeu hoje. Algumas palavras terminadas em ão, face o plural, ons, ans, ons, de acordo com o vídeo que você assistiu. Continuando o terceiro ano com as nossas atividades, a disciplina de hoje é Ciências, dia 14/4. Formas de representação da Terra. Anteriormente, você viu o retrato do planeta Terra por meio de um satélite, observando a sua aparência real. Para aprofundar um pouco mais esse conhecimento, acesse o link. Com certeza alguém deve ter acessado para vocês, né? Será que em algum momento as pessoas acreditaram que a Terra tinha outro formato? Qual? Por quê? Então, eu até coloquei aí para vocês. Sim, né? A forma plana, né? Porque caminhamos em terrenos aparentemente planos. Essa que era a visão primeira, né? Você diria que a Terra tem qual formato? Pessoal, você sabe como foi possível descobrir que a Terra possui esse formato? Também pessoal. As pessoas vivem dentro ou na superfície do planeta? Na superfície do planeta. Como é possível representar a Terra em tamanho bem menor? Através do globo terrestre, por apresentar formato esférico. Formas de representação da Terra. Observe essas imagens. São várias imagens. 1. Quais as formas de representação da Terra estão sendo utilizadas nessas imagens? Globo, né? O globo terrestre e mapas mundi, né? 2. Com o passar dos anos, é possível perceber alguma diferença nas formas de representar a Terra? Na antiguidade, alguns estudiosos acreditavam
que esse planeta era plano, mas muitos sábios confirmavam que a Terra tem a forma arredondada. 3. É importante representar a Terra de forma padronizada, por quê? Sim, porque o globo é a forma que mais se aproxima da forma real do planeta. Existem algumas formas de representar a Terra, como o globo terrestre e os mapas. O globo terrestre é uma representação da Terra em escala pequena. Por apresentar formato esférico, é a forma de representação que mais se aproxima do formato real do nosso planeta. A Terra é redonda, no entanto, para representá-la em um mapa, é preciso deixá-la plana, como faríamos, por exemplo, com uma casca de laranja. Observe o mapa mundi e veja onde podem ser encontradas porções cobertas por água, gelo e solo. Então, nas regiões montanhosas, representadas em tons de marrons, e nas regiões mais planas, que aparecem em tons verde. Observe as imagens a seguir e circula aquelas que representam o formato semelhante ao do planeta Terra. Só eu circulei essa. E quando diz aquelas, né, também circulei esta. O formato da Terra é chamado de esférico. Observe essas representações da Terra e responda qual delas mais se aproxima do formato real do planeta Terra, por quê? Então, o globo terrestre, porque tem a forma arredondada, esférica. Agora vem um texto aqui, saiba mais. Gente, seguindo o texto, aí a sugestão é que depois vocês façam uma pesquisa e descubra algum dos objetos inusitados enviados para o espaço. E registre, né, no seu diário de bordo o que mais chamou a sua atenção. Vi o vídeo de Mateus sobre o espaço. Ótimo. Vou olhar na sala de aula a sua pesquisa. Vamos assistir a um vídeo? Observe as explicações sobre as formas de representação da Terra. Então, aqui vocês devem ter assistido o vídeo. O vídeo trouxe alguma informação nova ou diferente das estudadas até aqui? Conte para sua família do que você mais gostou no vídeo. Pessoal, né? Então, é o que você gostou, que mais chamou a atenção. Vimos anteriormente que há muito tempo o ser humano vem utilizando os recursos naturais de maneira indiscriminada. A consequência disso está relacionada à poluição da água, do ar, o desmoronamento, assoreamento de rios, alagamentos, etc. Observe este quadrinho. Cadê as árvores? Não vi nenhuma no caminho. Olá, como o rio tá rasinho, dá até para atravessar ele sem se molhar. No seu diário de bordo, faça uma lista das principais consequências do desmatamento. Então, terceiro ano, quero até chamar a atenção de vocês que lá no seu livro de empreendedorismo está falando tudo isso. Poluição, desmatamento, queimadas, tudo bem? E eu olharei na sala de aula. Observe as imagens em relação às causas apresentadas abaixo. Então, despejar esgoto doméstico, detritos e produtos químicos de indústrias em rios e mares. Aqui o número 1. Jogar ponta de cigarros acesas no meio ambiente e soltar balões. Número 2. Aumentar a quantidade de carros e motos circulando pelas cidades. Número 3. Cortar muitas árvores e destruir áreas da floresta para a criação de gado. Número 4.
Muito fácil, né? Olha, sobre o vídeo, a gente já comentou na aula anterior, né? Na aula de ciência anterior. Chegou a hora de falar sobre os seus sentimentos. Faça um poema visual, contando como se sentiu realizando as atividades de hoje. Então, eu vi esse poema feito pelo Matheus, Davi, Helena, e ficou muito bom, ficou ótimo.